Graça e paz, irmãos e irmãs. É muito bom ter você aqui. Vamos ao estudo das pedras preciosas. Muito obrigado por sua audiência. Mas antes, se você gosta de vídeos sobre a Bíblia, inscreva-se no nosso canal e ative o sininho e deixe o seu like. Isso nos ajuda muito a continuarmos trazendo conteúdo de qualidade. E não se esqueça de compartilhar esse vídeo com os amigos e familiares. Agora, vamos ao conteúdo. Jacinto e o apóstolo Simão, o Zelote, parte 4. O jacinto e a radioatividade. Jacinto é uma pedra que tem radioatividade por causa daqueles pequenos traços de hafnio, tório ou urânio. Isso significa que a radioatividade às vezes afeta principalmente as bordas. As bordas do jacinto são frágeis. É por isso que o jacinto deve ser embrulhado em papel fino, para que as bordas não se quebrem porque são sensíveis. As bordas dos jacintos são muito frágeis, portanto não podem ser armazenadas como outras pedras que podem ser armazenadas juntas em uma caixa. O jacinto tem que ser embrulhado em papel fino, até para colocá-lo ao lado de outro jacinto, porque se forem atingidos, as bordas lascarão. Tem radioatividade, é uma pedra sensível e explosiva, ele se forma ou cristaliza na forma de tetraedros. Sempre como uma espécie de pirâmide acima e outra abaixo. Esses são os tetraedros. É a forma de tetraedros para cima e para baixo à medida que o jacinto e o zircônio em geral se cristalizam. O Senhor escolheu, não os zircões genéricos, mas a variedade jacinto, aquela que tem a cor que aparece na armadura dos exércitos em Apocalipse 9. Não procure menos onde o jacinto aparece. Na armadura dos exércitos, não é uma coisa leve. O Senhor tem esse tipo de pessoa, esse tipo de ser humano, e Ele também os salva, e também escreve seu nome neles, certo? Vejamos outro detalhe do jacinto. Há também o jacinto chamado de Compostela, devido a que é o jacinto vermelho da aurora. Aliás, quase todas as pedras que têm uma aurora vermelha, às vezes um vermelho púrpura, são frequentemente chamadas de jacinto. Embora não sejam zircões, o nome de jacinto foi estendido a outros tipos de pedras que não são zircões. Mas aos que aparecem em seu aspecto bruto, é o que chamam de jacinto Compostela. Aqui podemos notar de forma cristalizada como uma pirâmide para cima e como uma pirâmide para baixo, que é a pedra chamada jacinto. O jacinto é uma pedra intrusiva. O jacinto também é formado como uma pedra intrusiva, isto é, uma pedra que se forma lentamente em outras pedras, principalmente dentro do basalto. O jacinto tem a característica de nunca se formar como uma massa informe, nunca está em uma massa informe, eles são bastante individuais. Os jacintos se desenvolvem dentro de outras pedras. Precisamente a derrota dos zelotes foi porque eles não coagiram uns aos outros como os macabeus, eles até lutaram entre si, foi isso que causou sua derrota. Jacintos se desenvolvem dentro de outras pedras, dentro do basalto, no espaço que permanece dentro dessas fissuras em outras pedras. Eles os preenchem completamente, eles não deixam nenhum espaço vazio, eles abrangem tudo o que podem beber. Eles também estão na forma de cristais enrolados. Eles são rochas que se formam em rochas ígneas. Rochas ígneas são rochas magmáticas. Lá eles têm alguns traços às vezes microscópicos de jacinto. Às vezes, quando saem aquelas pedras roladas que sobraram de uma erupção vulcânica, e essas pedras aí ficam, elas são encontradas na forma de seixos nos rios, nos mares, às vezes na areia dos rios, na areia dos mares. A luz faz com que nos conheçamos melhor. O jacinto às vezes tem uma característica. Existe o que é chamado de jacinto comum, e existe um chamado nobre jacinto. O jacinto comum é aquele que foi muito afetado por sua própria radioatividade. Sua própria radioatividade o torna comum, o torna turvo. Isso tira a transparência, embora ele possa até mesmo fotografar a si mesmo. Você não precisa fotografar, você filma e a radioatividade do jacinto faz com que ele se fotografe com sua própria luz, mas quando há decadência radioativa, isto faz com que a refringência do jacinto diminua. O jacinto tem duas características muito curiosas. Uma é que tem um imenso poder de absorção. É uma das pedras mais absorventes,
precisamente por causa daqueles vestígios de urânio que possui. Então, a absorção do jacinto, a capacidade de captar a luz e refleti-la, é imensa. Jacinto pode absorver luz. E tem outra capacidade típica chamada birrefringência, ou seja, dupla refração. Quando você olha através do jacinto, as coisas que são uma são vistas como duas, eles parecem duplos, parecem maiores do que são e têm o dobro do tamanho. Essa é uma característica do jacinto. O jacinto é birrefringente, tem dupla refração, um raio entra deste lado, e lá você pode ver dois lados. Lá, ele tem apenas uma borda, mas se você olhar deste lado, verá duas. Esta é uma das características com que se conhece quando é um jacinto verdadeiro e quando é um jacinto falso, porque o verdadeiro tem birrefringência ou refração dupla muito pronunciada, isto é, torna as coisas duplas, as amplia e as duplica. Alguns dos chamados diamantes revelaram-se jacintos incolores. Eles passam a confundi-los com diamantes, e os chamam de diamantes Matara, como se fossem diamantes, mas quando eles realmente os experimentam, não. Porque o diamante é de refração simples, enquanto o jacinto é de refração dupla. Lá você pode ver que não é um diamante e você pode ver que é um jacinto autêntico ou verdadeiro, devido à grande absorção. Cada pedra tem um índice de absorção. A pedra jacinto, podemos verificar que ela tem mais listras do que todas as outros não têm tantas listras quanto o jacinto. O espectro do jacinto é muito especial. Já dissemos que o jacinto é geralmente encontrado entre outras pedras preciosas, principalmente corindo. Onde há corindo, por exemplo, rubi ou safira, também há jacinto, apenas aquele jacinto tem mais peso do que o corindo. Quando você os pesa da mesma quantidade, do mesmo tamanho, o jacinto pesa mais do que a mesma safira e o mesmo rubi, ou seja, tem um peso maior, é chamado de peso, então tem mais peso. Existem outras pedras relacionadas ao jacinto, não mais como as que vemos nas fotos, mas são vermelhas, amarelas, às vezes azuis, chamadas de jargão, são incolores, amarelados, mas também se relacionam com o jacinto, eles são do grupo dos zircões. Outra característica que notamos no jacinto. O jacinto de baixa qualidade é aquele que se deixa afetar pela própria radioatividade. Então, aquele que se deixou afetar por sua própria radioatividade perde a refringência e também a refração, ou seja, a refração deve retornar, mas a birrefringência significa que ela o faz ver o dobro. A refração dupla perde, a capacidade diminui, pois é de qualidade inferior. Aquele que é o nobre jacinto, que é usado em joalheria, é muito apreciado, é o jacinto nobre e é transparente, é translúcido ou é transparente, é diferente do outro jacinto. O jacinto também tem as seguintes características. É vermelho amarelado, vermelho alaranjado ou vermelho aurora. Cristaliza em um sistema tetragonal, mas tem este detalhe. Quem vai polir o jacinto? Depois de talhar vem o polimento, sua formação é em rochas ígneas, certo? A expulsão, depois a talha, a cocção, por causa das pedras que mais sujeitam ao fogo é o jacinto, porque o jacinto às vezes é muito marrom, é de cor marrom, então, eles o submetem a duas queimaduras. Se o primeiro não pegar uma boa cor, eles o submetem a uma segunda queima, mas as duas queimaduras são medidas com cuidado, porque a característica do jacinto é que ele fica incolor ou marrom, se não for a medida exata, se for um pouco menos quente, fica marrom, escuro, turvo, e se for passado mais do que deveria, também se torna marrom ou incolor, ou seja, deve ser tratado com a medida exata, mas apenas com calor. Obrigado por assistir até aqui. E não perca a continuação sobre o estudo do jacinto, no próximo vídeo. Graça e paz, irmãos e irmãs.